Amados, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui para trazer a lição de número 11 da nossa escola bíblica dominical. Nós ficamos alguns dias aí ausentes, sem colocar os vídeos, né? Porque eu peguei uma virose aí e fiquei impedido. Mas agora estamos aí firme e forte para começar tudo de novo, né? E hoje nós vamos começar com a lição de número 11. O título é O Culto da Igreja Cristã, né? Nós vamos estudar hoje o culto da Igreja Cristã. O nosso texto áureo está em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 26. E a verdade prática, ela diz: o culto é uma sublime forma de nos expressarmos em adoração, louvor, gratidão e total rendição a Deus. Então, se tratando do culto, né, a Deus, sempre foi a vontade de Deus que o seu povo se reunisse para adorar a Deus. Não é que Deus não aceite, né, ou não aceita uma adoração individual, né? Porque hoje a Bíblia diz, o que Jesus falou, né? Que os adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. E nós somos o templo do Espírito Santo, que Deus habita no crente. Então, nós podemos adorar a Deus em qualquer lugar. Mas foi a vontade de Deus, que foi e é a vontade de Deus que nós venhamos a adorá-lo, né, juntos, né? É assim que Deus quer. É por isso que a Bíblia diz lá em Hebreus que não devemos deixar a nossa congregação, como é costume de alguns, tá? Abandona, né? Não, mas Deus quer a adoração em grupo, igual nós aprendemos isso também na igreja primitiva, né? No capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, ensina bem a adoração da igreja ao Senhor Jesus, entendeu? Então, nós vamos estudar nessa lição os cultos, né, cristãos sob diferentes aspectos, entendeu? Então, nós vamos ver aqui, conhecer primeiramente a natureza do culto. Bem, o culto como serviço. Quando aqui fala de serviço, está falando de servir. Quando nós estamos adorando a Deus, né, na igreja, nós estamos servindo a Deus, entendeu? É uma forma de você servir a Deus, né? E quando nós adoramos a Deus, né, na igreja, juntos, porque a igreja somos nós, né? O templo é o lugar onde a gente se reúne, né? Mas quando nós estamos adorando a Deus, o lucro é nosso, né? Porque se a gente não adorar a Deus, Deus continua sendo Deus, mas nós somos recompensados pela nossa adoração a Deus. Quantas vezes a gente chega no culto, né, fraco, desanimado, e após o culto a gente está animado, firme, com outra cabeça, com outro pensamento, animados, né, para fazer a obra de Deus. Vale a pena a gente se reunir para adorar a Deus. Então, adorar aqui também significa um serviço, né? Servir a Deus. Então, a gente tem que entender isso, ok? Que a adoração a Deus é um serviço, é um trabalho de alguém que está servindo a Deus. E não tem coisa melhor do que servir a Deus adorando Ele, né? E, em primeiro plano, né, a gente vemos aqui que tem a ver com a atitude, né? E também com a forma. Adorar a Deus é uma atitude nossa, parte da gente, entendeu? Agora, tem a forma de adorar também, entendeu? E cada cultura tem a sua forma de adorar, entendeu? O importante é a sinceridade do coração de você estar adorando a Deus. Se você for lá na África, né, você vai ver uma forma de adoração a Deus muito fervorosa, né? Muito, muito diferente daqui, entendeu? Por quê? Porque lá é outra cultura. Tu vai à Europa, com certeza é outro jeito, né? Cada um tem um jeito. Uns têm um jeito melhor, né? Mas o importante é que cada um adore a Deus do jeito que, né, ele aprendeu, ok? Então, isso aí é muito importante. Então, o culto, você quando adora a Deus, você também está
demonstrando o quê? Uma obediência. Você está obedecendo a Deus. Adorar a Deus é uma obediência também. Adorar a Deus na beleza da sua santidade, entendeu? Então a gente precisa entender que cada cultura tem a sua forma de adoração, a natureza do culto não é igual em todo lugar. E a gente não pode achar que a nossa forma de adorar a Deus é a única. Quem não estiver igual a gente está fora. Não. Isso aí é um erro, tá? Não existe aquele privilégio. Não, a minha cultura é melhor e Deus recebe a minha adoração, a do outro não. Isso aí não existe. Deus sabe como lida com qualquer pessoa, Deus sabe como lidar com qualquer cultura, desde que não saia da palavra de Deus. Entendeu? Porque o nosso texto básico na adoração é a Bíblia. Entendeu? Então a gente precisa entender isso. O culto deve ser solene, entendeu? Por solene, a gente está se referindo o que traz respeito e é majestoso, entendeu? Isso significa o quê? Tanto no contexto, no conteúdo, como na maneira de se cultuar, são importantes. Então, é preciso, né, a gente saber que o culto não pode ser destituído do significado e nem ser realizado de qualquer maneira. Qual é o significado do culto? Adorar a Deus. Entendeu? Se a gente sai do significado do culto, que é adorar a Deus, nós já erramos o alvo. Então, todo culto, toda reunião é cristocêntrica. Cristo é o alvo da adoração. Entendeu? Nós temos que adorar o Pai, o Filho e o Espírito Santo na beleza da sua santidade. Então, o culto não pode ser antropocêntrico. Entendeu? Tem culto que Jesus foi colocado de lado e é um culto egocêntrico, antropocêntrico, quer dizer, o homem que está no centro. Então, a verdadeira oração bíblica, a adoração bíblica de um culto, ela é a Deus, é cristocêntrica. Jesus mesmo falou, quando o Espírito Santo vier, ele me glorificará. Então, um culto que você percebe que não é Deus que está sendo glorificado, é o homem, aquele culto Deus não está presente, não. Entendeu? Ah, mas a gente tem que dar honra a quem tem honra. Sim, honra é uma coisa, adoração é outra. Está entendendo? Desde que Cristo já ficou em segundo plano, é o homem, esse culto não pertence a Deus, não. Infelizmente, querido, existe muito culto que tem nome de que está adorando a Deus, mas está adorando é o homem. Entendeu? Tem culto que não é cristocêntrico, ele é antropocêntrico. Entendeu? Muito cuidado. Entendeu? Então, a gente tem que ver isso aí. Então, o culto também não pode ser de qualquer jeito. Tem pessoas que você vê que ele está completamente despreparado para dirigir determinado culto. Entendeu? Então, Jesus não está nem perto disso. Às vezes acontece alguma coisa porque Deus é misericordioso. Mas tem pessoas que ele não se preparou para dirigir o culto. Deus chegou lá, dirige de qualquer maneira e depois diz que foi o Espírito Santo que orientou. E Deus não está nem nesse negócio. Entendeu? Então a gente tem que entender, né, que a igreja ela tem que ser um culto cristocêntrico. Isso deixa claro, né? Que a gente tem que fazer, isso faz parte da liturgia cristã. Então, como é que eu vou saber? Eu tenho a Bíblia para me orientar. Se o indivíduo que dirige um culto, ele nem lê Bíblia, já errou algo, está fora, né? A pessoa chega lá, todo apavorado para dirigir o culto e tal, né? Não está nem aí. Aí, uma vez alguém falou para mim que estava doido que o culto terminasse, que ele não aguentava mais. Você vê como é que é as coisas? Aí Deus está num culto desse? Não está mesmo. Entendeu? É isso aí que a gente tem que prestar atenção. Entendeu? A gente precisa, né, entender que tudo tem que ser de acordo com a Bíblia. Entendeu? Vamos ficar com o que diz a palavra de Deus. Tudo seja feito com decência e ordem. Tudo aquilo que não tem decência e ordem, Deus também não está. Entendeu? A pessoa vem para o culto vazio e sai mais vazia ainda. Né? Vê esses cultos que a pessoa vem e sai murmurando, reclamando, né? Não tem nada de cristocêntrico nesses cultos. Entendeu? Então,
As pessoas hoje têm que levar mais a sério esses fatos, entendeu? É um culto de adoração a Deus. Deus tem que ser glorificado e a igreja edificada. Ah, como é que eu vou saber se o culto é bom? Bem, o culto foi para Deus, foi para Jesus, não é para mim, certo? Mas você que tem o Espírito Santo e tem discernimento, você percebe quando o culto está sendo no Espírito. O crente ligadinho com Deus, ele está ali quietinho no culto, mas ele está percebendo se aquele culto é um culto cristocêntrico. Entendeu? A gente tem o Espírito Santo, a gente sabe. O culto é para Deus, é Ele que sabe se está bom ou ruim. Mas a gente percebe quando a coisa não é direcionada a Deus, é para o ego do homem. Né? Então, o culto também, gente, além de tem que ter decência e ordem, o culto também ele tem que ser santo. Quando se fala em decência e ordem, tem culto que é uma andação para lá e para cá. As pessoas parecem que têm prego no banco ou na cadeira. Ninguém consegue ficar sentado 10 minutos. É uma andação para lá e para cá. Tá entendendo? Aí, quer dizer, isso aí atrapalha a adoração de quem está ligado. Né? Então, você vê que, infelizmente, tem culto que não é julgar. Você está vendo que muita gente está completamente desligado do culto. Ele não está nem interessado ali, ele está ali, mas está pensando em outra coisa. Aí, ó, não tem um batismo com o Espírito Santo, não tem cura, não tem milagre, não tem salvação. Por quê? Porque o culto não tem a chamada decência e ordem. Está entendendo? É um culto que é feito de qualquer maneira. Bem, o culto também é santo. Por quê? Porque Deus é santo. Entendeu? Deus é santo, é lógico que seus adoradores têm que adorar Ele em santidade. Deus não aceita nada do velho homem. O velho homem pode fazer a melhor coisa do mundo, Deus não recebe, nem da carne. Eu posso ser crente, mas se eu estou na carne, Deus também não recebe essa adoração, não. A adoração de Deus, a Deus é em espírito e em verdade. Fora disso, não tem adoração, não. Velho homem adorando a Deus, Deus está nem aí. Deus não recebe. Na carne, pior ainda. Entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado. Então a igreja é um espaço, né, onde o culto acontece. Então é um lugar que é sagrado. Entendeu? Por quê? Porque foi escolhido para aquilo. A gente tem que ver isso aí. Então é um culto que tem que ser dessa maneira. O número 2 aqui é o propósito do culto. Como nós já falamos um pouco, mas o propósito do culto da igreja é glorificar a Deus. Entendeu? É um culto que nós vamos adorar a Deus, celebramos a grandeza de Deus, entendeu? Assim, o culto é uma celebração pelo que Deus é e pelo que Ele faz. Nós adoramos a Deus para isso, gente. Pelo que Ele fez por nós, Jesus morrendo na cruz, e pelo que Ele é e pelo que Ele está fazendo por nós ainda. Entendeu? Então, o culto tem que ser para a glória de Deus. Nenhum homem, nenhuma entidade, nada pode tomar o lugar de Deus num culto, senão não é um culto a Deus. Então, o autor diz que tem muito culto invernizado. O que é invernizado? Ele parece que é para Deus, mas não é. É para o homem. Entendendo? Às vezes o homem fica todo satisfeito, ser humano, mas Deus não está. E Deus falou, a minha glória eu não dou para ninguém, não. Tem muita gente disciplinado aí, porque não está levando os cultos a sério. Fica dirigindo o culto de qualquer maneira. Né? Existe isso por aí. Né? A gente vê queixa sobre isso. A gente percebe que, às vezes, a pessoa não se preparou para dirigir determinados cultos. Entendeu? Então, isso aí, se Deus não é celebrado, meu querido, ele não é glorificado. Então, o culto perdeu o real sentido. Se Deus não é celebrado, se Deus não foi glorificado, o culto perdeu o sentido. O culto não é para outra coisa a não ser para isso. Então, se você percebe que num culto Deus não foi glorificado, Deus não foi celebrado, então o culto perdeu o seu sentido real. Entendeu? É um culto egocêntrico, antropocêntrico, que gira em torno do homem. Né? É uma lição muito oportuna, né? Muito importante essa lição para despertar a gente.
que às vezes a gente está, né, levando a coisa dessa maneira. Vamos fazer um culto, é culto disso, é culto daquilo. O culto tem vários nomes, mas o real sentido do culto é Deus. E muita gente se esquece isso. Bem, quando não se cultua a Deus, então o fato, olha só, há cultos que não cultuam a Deus. Ficou bem claro, né? Que o autor colocou aqui, há cultos que não cultuam a Deus. Entendeu? Então, Paulo falou desse ajuntamento na carne. Então, isso aí Deus não está nem aí para isso, entendeu? Então, infelizmente, há muitas reuniões envernizadas para se parecer um culto, mas de fato não são. Então, o autor aqui botou o dedo na ferida. Tem muito culto que parece culto, mas não é. Entendeu? Então, parecem, segundo o autor, parecem reuniões profanas, tanto na sua forma quanto na essência. Não buscam glorificar a Deus. Entendeu? E traz elementos do mundo para o culto. Entendeu? Tem culto que é show puro, mais nada. Entendeu? Tem culto que o cara não é um dirigente de culto, ele é um apresentador. É isso aí, entendeu? Então, o culto é assim. Então, o autor aqui botou o dedo na ferida da gente, né? Número 2 aqui, 3, é edificar a igreja. O culto, ele é para glorificar a Deus, ele é, né, para cultuar a Deus, não, quando não se cultua a Deus, está cultuando a carne, né? E o diabo sempre está metido nisso. E o diabo sabe, o diabo não é bobo. Ele sabe quando o culto é para a glória de Deus e quando o culto ali é para a glória do homem. E tem culto que a intenção não é nem para a glória do homem, é para nada. É uma reunião para passar tempo. Entendeu? Tem culto que a intenção não é nem glorificar o homem, é um culto que para passar tempo. Vamos fazer porque tem que fazer, é uma obrigação, não é um prazer. Culto não é obrigação, é prazer. Tudo para Deus é de boa vontade, é espontâneo e com prazer. Como disse o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Entendeu? E o culto também é para edificar a igreja. Porque essa palavra edificar, ela é muito profunda. Ela significa, construir coisas novas dentro da pessoa. Está entendendo? Construir coisas novas dentro da pessoa. Às vezes você é um crente, é salvo, é sincero com Deus, mas às vezes você está abatido, desanimado com as aflições dessa vida, enfermidade, luto, desemprego, desentendimento, problema conjugal, coisas que martelam a gente. Às vezes você fica meio baleado. E num culto você pode ser renovado, quando é um culto que glorifique o nome do Senhor. Quando é um culto que edifique, que o culto é para a glória de Deus, mas é para edificar a igreja também. Nós precisamos que Deus construa coisas novas, tire as coisas velhas de dentro da gente e coloque novas. Então, num culto, você pode ser renovado, você pode, como eu já vi, ser batizado com o Espírito Santo no culto, entendeu? Você pode ser, como eu tenho visto, curado num culto. Então, há muita coisa que Deus pode fazer na tua vida, na minha vida, num culto. Então, o culto é coisa séria. E por que às vezes a gente vê num culto, às vezes não acontece nada? Porque não há reverência. É pessoas conversando o culto todo. Na hora da mensagem estão conversando. É na hora de louvar o Senhor, em vez de louvar, estão batendo papo. Eu tenho visto isso, pessoas ficam conversando o culto todo. É uma matraca-trica, entendeu? Como é que pode? Como é que Deus vai operar num culto desse? Não tem mais batismo. Antigamente tinha... Gente, não vamos viver de antigamente, não. Vamos ter reverência no culto, que Deus vai fazer agora o que ele fazia antes. A pessoa vem para o culto para conversar, para fofocar. Vai, conversa depois do culto, leva a pessoa para a tua casa, faz um café lá, mata um frango lá, come. Mas não fica conversando na hora do culto, não. Você está ofendendo a Deus. Entendeu? Aí eles ficam reclamando que hoje não acontece mais nada. Não vai acontecer nunca. Uma irreverência tremenda no celular, passando mensagem, vendo Facebook, Instagram.
Como é que Deus vai operar num culto desse? E os pregadores, né, se faz de cego ainda, finge que não está vendo. Eu não tenho paciência, não. Guarda o celular, deixa em casa, não leva o celular para a igreja para ficar. Ah, não, nós estamos lendo a Bíblia. Está lendo a Bíblia nada. A cara do sujeito você está vendo que não está lendo a Bíblia nada. Não é hora de ler Bíblia. É hora de ouvir a mensagem, é hora de louvar a Deus, é hora de estar ligado, tá? Então, Deus é santo, então a igreja precisa ser edificada pela santidade de Deus, entendeu? Então, sendo Deus santo, né? Assim a coisa mais clara que ele deixa aqui é trazer edificação para a igreja, está revelando no capítulo 14, né, de 1 Coríntios, entendeu? O apóstolo Paulo aqui ensina até os dons espirituais, como usar. Tem culto que todo mundo começa a falar em língua, ninguém entende mais nada. Paulo está ensinando, ó, quando um falar, o outro se cala. Ordem e decência. Tudo que tem ordem funciona e cresce. E Deus está presente. Agora, onde tem desordem, indecência, Deus está longe disso. Pode falar a língua da carne, entendeu? Então, muito cuidado com a desordem no culto, certo? Vamos, para a gente poder ser edificado, porque senão você vai sair pior do que entrou. Encerrando agora, a liturgia do culto, número 3. Nós vamos ver 3 coisas aqui: a exposição da Bíblia, a adoração entusiástica e o lugar de adoração no culto pentecostal. Então, veja bem, a exposição da Bíblia. Gente, culto, ele tem que ser baseado na palavra de Deus, entendeu? O movimento pentecostal tem firmado seu compromisso com a autoridade da Bíblia para governar toda a crença, experiência e prática. Então, as pessoas que não são tradicionais, eles acham que o nosso culto é bagunçado, porque tem línguas, tem profecia, né? É um culto pentecostal, levantamos as mãos e cantamos mesmo com vontade. Aí as pessoas acham que é um culto desordenado, mas é um culto, tem a palavra de Deus. Lê o capítulo 14 de 1 Coríntios, que você vai ver que o nosso culto está dentro da Bíblia. É lógico que aqui e acolá tem uns que, né, exageram um pouco. Aí o que a gente vai fazer, né? Depois a gente ensina eles a voltar ao normal. Mas deixa o sujeito adorar a Deus na beleza da santidade, da glória a Deus, né? Tem igreja, se você der um glória a Deus, o diácono vai lá e falou: amigo, fica quietinho, senão você vai ter que sair do salão. Entendeu? Mas não, vamos dar glória a Deus. Deus é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Vamos glorificar a Deus mesmo, tá? Então, vamos ser fervorosos de espírito. Então, dessa forma, os pentecostais viram a necessidade de julgar o mérito, né, de todo o ensino, manifestações espirituais, conduta, todas elas têm que ser à luz da palavra de Deus. Nós não fazemos nada demais a não ser do que está na palavra. Conforme eu disse, é óbvio que tem os exageros, né? Mas os exageros se corrigem. Vem cá, Paulo não corrigiu a igreja de Corinto? Não tinha os exageros? O que ele falou? Ninguém acaba com dom espiritual, acaba com isso tudo. Não, ele corrigiu. Ele mandou tomar cuidado com os exageros. E no final ele falou: olha, não proíba de falar línguas. Falou, não proíba ninguém de falar em língua, não. Deixa eu falar. Profetiza, mas com ordem e decência. Tudo isso baseado aonde? Na palavra de Deus. Então, o nosso culto pentecostal, ele tem base, palavra de Deus. Então, esse fato mostra que a leitura e a exposição da Bíblia deve ocupar, né, o lugar de primazia na dinâmica da liturgia do culto. Então, o nosso culto tem que ter base bíblica. Entendeu? Então, nós precisamos ver isso. Encontramos esse mesmo apóstolo, juntamente com seu companheiro Barnabé, expondo e ensinando a palavra de Deus. Então, qual era a base dos ensinos do apóstolo Paulo? Era ensinar a palavra. Entendeu? Então, a gente vê que, da mesma forma, o apóstolo ficou em Corinto durante muito tempo, fazendo o quê? Ensinando a palavra. Então, é muito importante hoje, às vezes o culto está cheio só de crente.
A pessoa vai pregar que Zaqueu subiu, Zaqueu desceu, a mulher... Gente, a gente tem que pregar a palavra para o pecador. O crente tem que ser ensinado. Entendeu? A gente tem que ensinar os crentes. E temos que pregar para o pecador. Todo mundo é pecador, mas o pecador que aceitou Jesus e está salvo, esse tem que ser ensinado. Que Jesus, o mesmo Jesus que mandou ir de pregar, ele está mandando ir de ensinar. Ir de pregar e ir de ensinar. Entendeu? Então a gente tem que ensinar esse povo como adorar a Deus, na beleza da sua santidade. O nosso culto é pentecostal e a gente não pode perder a nossa essência. Entendeu? Tem culto por aí que é um cemitério, à meia-noite. É um silêncio sepulcral. Entendeu? Se caiu um papel no chão, todo mundo escuta e olha para trás. O que aconteceu? De tão silencioso que é o culto. Entendeu? Então não é assim que a gente aprende no livro de Atos. O pessoal era escandaloso, mas dentro da decência e da ordem. Entendeu? Então, a adoração ela era entusiástica. Entendeu? Isso aí é muito importante. A palavra do salmo aqui, que Paulo usa, ele diz que tinha salmo, né? Um tem doutrina, outro tem língua, outro tem ensinamento, cada um tem a sua apresentação. Então, aqui a gente vê que não há dúvida de que a adoração na igreja primitiva não era uma adoração morta, tradicional, era uma adoração entusiástica, com fervor. Entendeu? Teve uma vez que eles oraram e o chão chegou a tremer. Deus mandou um terremoto, Deus recebeu. Entendeu? E todos levantaram a voz e oraram. Esse negócio de oração silenciosa, eu tenho até medo disso. Entendeu? Mas tem que orar com fé. Porque às vezes a gente ora em público querendo se mostrar, botar um linguajar bonito, uma oração bonita. Às vezes a oração é até muito bonita, mas não passa do teto. Entendeu? A oração tem que ser com fé. Entendeu? Às vezes a oração é simples. Certo? Eu estava lembrando agora de um pastor que estava doente e ia morrer. O médico deu, acho que, 3 dias de vida para ele. Todo mundo ia orar por ele, levantar, fazer aquela oração bonita e ir embora, e o cara continuava doente. Um dia chegou um menino lá, um garotão de uns 20 anos, com uma senhorazinha já bem velhinha, né? E os dois andavam juntos. Mas ninguém gostava de que eles orassem, porque eles eram uns oradores muito escandalosos. Eles fugiam da regra da época do povo tradicional. E qual foi a hora? Quando ele foi lá orar pelo pastor, a mulher dele falou: fulano está aí, manda entrar, vou morrer mesmo. Aí eles entraram. Sabe qual foi a oração que ele fez? Aquela oração longa, bonita? Não. Ele só olhou para o pastor e falou: sai, diabo, desse corpo. Na mesma hora o cara ficou bom. O cara estava igual aquela mulher que estava 18 anos presa na mão de Satanás com uma enfermidade. Aquele pastor estava preso com uma enfermidade colocada pelo diabo no corpo. Ele mandou sair, o pastor ficou curado na hora. Que oração ele fez? Ele usou a autoridade. Sai, falou com a enfermidade, ela teve que sair. Entendeu? Então, a oração é isso. A gente tem que entrar nesse cristão. Então, isso porque Paulo se refere a cristão cheio do Espírito Santo que se reúne para adorar. Porque às vezes, sabe por que o culto é morto? Aquele culto que Deus não está nem aí. É porque está todo mundo vazio. Né? Ninguém está cheio do Espírito Santo. Que se um crente estiver cheio do Espírito Santo, a coisa é diferente. Às vezes a gente está vazio, às vezes eu estou vazio. Estou ali quase, entendeu? Sem nada. E nem estou interessado de ter. Porque às vezes você vai para um culto sem nada e fala: Jesus, tem misericórdia de mim. Me encha nesse culto do Espírito Santo. Não, mas a gente vai lá, tomara que esse culto acabe. Pô, já passou 10 minutos, esse culto está vazio, gente. Entendeu? Vamos para o final agora. O lugar de adoração no culto pentecostal. Um grande teólogo pentecostal disse que, né, a adoração tem entre os destaca o lugar que a adoração tem entre os pentecostais. Por exemplo, de acordo com ele, desde esse começo, os pentecostais foram conhecidos no mundo todo pelas reuniões e os cultos alegres e barulhentos. Está entendendo? Tem gente que não vai num culto pentecostal porque é muito barulhento. Entendeu? Então, não vai.
certo? Então, isso era visto nas reuniões de oração, né? Nas quais todos os presentes, coletivo e eloquentemente, derramavam o coração perante Deus em oração e louvor. O pentecostal, de verdade, ele é escandaloso mesmo, mas ele é cheio do Espírito Santo, entendeu? Então, isso também acontece no levantar das mãos, como resposta à percepção de que Deus se faz presente. O apóstolo Paulo falou: levantando as vossas mãos santas, sem ira e sem contenda. As mãos santas, entendeu? Então, vamos levantar a nossa mão, vamos dar glória a Deus e vamos sapatear no poder, mas com decência e ordem. Não sai andando pela igreja, não, tá bom? Então, é preciso entender isso. Deus se faz presente, faz parte também da liturgia pentecostal, louvar a Deus em alta voz e exercitar os dons espirituais durante o culto. Então, querido, essa é a palavra, esse é o ensino que o autor nos traz aqui na lição de número 11, tá bom? Então, Deus te abençoe e que você possa entender, né, que a liturgia do culto, ela tem que ser cristocêntrica, entendeu? Cristocêntrica. Você tem que estar ali para adorar a Deus e para sair renovado do culto. Vai para a igreja, mas vai com esse propósito. Senhor, eu quero sair de lá renovado. Amém? Então, Deus que te abençoe e até a próxima lição. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, tá? Se inscreve lá, deixa o teu like, o seu comentário, nos ajuda aí na divulgação, tá? Um abraço.